Menino, só um minutinho, por favor, tá? Bom, meninos, boa noite para vocês. Boa noite. Vamos aí. Boa noite, boa noite. Boa noite, Rodolfo. Ai, boa noite, Rodolfo. Bom, meninos, quero confirmar com vocês que teve alguns grupos aí que ficaram um pouquinho questão de mudar. Os grupos vão ser aqueles mesmos que eu coloquei no WhatsApp, não vai? O nosso, sim. Espera aí, gente, deixa eu pegar aqui. Eu sim. Olha, então, vai ser isso aqui mesmo, gente. Então, o primeiro grupo aí, Camila, Samuel, Márcio, Elivelton, Bárbara, Riciane, Helbert. É isso mesmo? Ok, gente? Aqui, vocês vão falar aqui sobre... Fonte, vixe. Mari, Aqui vocês vão falar de coluna de absorção, não é mesmo? Ok, gente? Alguém aí do grupo dá um ok para mim.
Tem ninguém aí? Cadê Camilo? Nós falamos no bate-papo, ô Sabrina. Ah, tá. Gente, eu não tô vendo bate-papo. Beleza. Obrigada. O segundo grupo vai ser Mariana, Luciano, Berto, Iris, Bruna e Wislas, né? Que era o grupo que... Aí aqui, tem alguém aí do grupo aí? Sim, eu estou. Então, aqui vai ser o reator, não é? É isso mesmo, não é? Isso, kit de reator. Uhum. Isso aqui, não é? Isso. Zé Carlos, a Jéssica, a Patrícia, o Bruno, o Ronan e o Leonardo. E vocês tocador de calor? Sim. E aqui Ana Paula, Carlos, Tati, Rodolfo, Ana Paula Souza e o Fábio. Vocês vão fazer sobre célula de flotação. Beleza. Bom, gente, como é que... Conta aí para mim. Vocês enviaram a ata para mim, né? Que era até hoje. Depois eu vou dar uma olhada. E aí, conta para mim como é que foi a reunião, o que vocês discutiram, o que vocês estão achando de que vai ser, assim, difícil. Discutir a vida, A vida discutir também o faz parte. Covid. O Covid, mas o quê? Não, mas foi uma discussão saudável. Hã? Teve uma discussão saudável. Discutiram que a professora é chata também, né? Um pouco. Tem que ser sincero. Beleza. A gente está na dúvida do nosso aí agora, do nosso trabalho. A gente está na dúvida como que vai fazer. Se a gente vai ter que comprar mesmo um compressor ou se a gente... Eu estou para pegar o do meu irmão, só que o do meu irmão ele está esquentando quando ele usa muito. Aí não sei se isso pode Bianca, atrapalhar no processo. por favor, estou estando aula. Ó, menina, você viu, né? Tá escutando a aula. Isso aí, Leonardo. Bom. Então, tô anotando que vai ser assim mesmo, tá? As divisões, tá? Aí, vamos começar aqui. Como eu falei para vocês, né? Peraí, gente. Deixa eu lembrar o que eu ia falar. Que estamos liberados. Daqui a pouco. Vamos discutir aqui um pouco? Daqui a pouco. Eu falei que... Sabrina, Pode falar, Paty. eu não lembro se você falou, você deve Hum. ter falado, mas como que vai ficar a distribuição dos pontos na sua disciplina mesmo? Vai ficar... Deixa eu colocar aqui, peraí. 10 de relatório e 20 de seminário. Aham. Segunda etapa, 10 de relatório, 20 de seminário. E a terceira etapa, 20 de relatório e 20 de seminário. Tá. Tá? Você vai montar um cronograma dos dias que a gente vai ter aqui no SESI Vou. e definir os temas do seminário? Não, então, o seminário, vocês vão apresentar para mim o projeto de vocês. Ah, sim, entendi. Esse que vai ser o seminário. Aí, a Tá. primeira parte, eu tinha colocado isso naquele planejamento lá. É isso que eu estava tentando lembrar e não consegui, por isso que eu te perguntei. Então, a primeira parte, aí vocês vão apresentar, né, a questão do orçamento. Eu tenho que achar onde está o arquivo aqui. Eu procurei no EBGIS, depois posta lá, não precisa de Eu atrasar aí, não. tinha colocado no...
No No grupo? WhatsApp. Isso, no grupo, Ah, eu procuro lá, tá? tá? Obrigada. Uhum. Então não vai ter prova, não, né? Não, tá? Uhum. Olha só, gente. Então, aqui, a gente vai marcar os dias para a gente poder estar fazendo. Mas aí eu trouxe aqui só para a gente poder lembrar o que seria uma torre de resfriamento. Eu vou passar o relatório do pessoal que fez a torre de resfriamento para vocês darem uma lida, tá? Então, a torre de resfriamento, né, ela serve justamente, né, esse é o objetivo, né, para resfriar, né, aproveitar a água, né, uma água que sai aquecida, resfriar ela, muito utilizada aí, por exemplo, em muitas indústrias, tá? Aí eu trouxe para vocês aqui alguns materiais que fala, e cada hora eu peguei, assim, a definição de cada um desses materiais, trouxe algumas coisas em relação a como que é composto a torre de resfriamento, tá? Então, aqui, a gente tem aqui muitas refrigerações, né, do sistema de refrigeração. Ar-condicionado e processos industriais gera esse calor que deve ser extraído e dissipado. Então, geralmente, se utiliza água com elemento de resfriamento. Então, né, a maioria dos casos, a gente vai utilizar aí água para o resfriamento, tá? Então, se existe água disponível em quantidade suficiente e temperatura adequada, sem problemas econômicos ou ecológicos, basta utilizar de maneira contínua, retirando, por exemplo, de um rio, tá? Se essa solução não for possível, ou for inviável economicamente ou ecologicamente, o procedimento mais comum é empregar uma torre de resfriamento que permite, através da evaporação de uma pequena quantidade de água, transmitir calor para o ar de forma que a água possa ser empregada normalmente para resfriamento, devendo repor ao circuito apenas a parte de água perdida por evaporação. Eu vi uma torre dessa de resfriamento, não sei se na indústria que vocês trabalham, na indústria que a Patrícia trabalha, que a Ana Paula trabalha, vocês já chegaram a ver uma torre de resfriamento? Eu já, tá, Brenda? Inclusive, a temperatura onde eu trabalho lá, quem controla é a sala onde eu fico. É o quê, Rassal? A sala onde eu fico é que é essa sala. responsável por controlar a temperatura da água lá para recircular os equipamentos da VSB. Uhum. A Jéssica estava falando também, Jéssica? Lá onde eu trabalho também tem uma torre para os compressores. Uhum. Eu vi uma torre dessa lá em BH. Esqueci o nome do lugar, aquele lugar que tira sangue, é Mominas, né? Eu vi uma dessas torres lá também, de resfriamento. Então, Hermes assim, Pardini. não, mas era onde doa sangue, onde tira sangue. Não laboratório, mas onde faz doação mesmo. É Hemominas, né? Que até agora em Lafayette vai ter um polo aí para poder, né, doar sangue, essas coisas assim. Então, como é que acontece, gente? Sabrina, lá a gente também tem. Tem também, né? Mas a gente não. A gente ainda tem um grave problema com resfriamento, ou com recirculação. A gente ainda não recircula muita água, então a gente perde muita água por evaporação, porque a gente resfria os equipamentos, né? Aí a gente tem para as duas linhas, elas são até fáceis de ver, o pessoal que fez visita técnica não deve ter reparado lá, mas quem já foi já viu, elas ficam atrás do escritório. São duas torres alpinas que a gente tem, uma para cada linha. Uhum. Ele é bastante, sim, utilizada, né? Assim. E assim, É simples, se fosse para construir, né? Acredito que seria tranquilo, mas nós já temos, né? Os meninos construíram, né? O que a gente vai tentar fazer o experimento nela, tá? Então, a gente tem aqui a água quente vai entrar aqui por cima, né? Aqui em cima vai ter um sistema de dispersão. E aqui por baixo vai entrar o ar atmosférico, né? Esse ar atmosférico, ele vai vir carregado com uma quantidade de umidade, né? Que vai fazer justamente aí a troca de calor, né? Justamente por isso, né? Que acontece a troca de calor. Então, ele vai sair aqui por cima bem com uma porcentagem de umidade bem maior do que ele entra por aqui,
né? E à medida que o ar vai subindo, né? E a água vai descendo, né? Que é a contracorrente, a água ela vai pingando aqui e vai se acumulando nesse depósito, saindo aqui a nossa água fria, né? Que aí volta para o processo, esquenta novamente, e aí a gente vai fazendo o ciclo, tá? Agora vamos pegar aqui algumas partes importantes, tá? Então aí, como a gente já tinha comentado, os meninos falaram que esse equipamento ele é necessário porque a gente precisa resfriar os equipamentos e a maquinária em geral, tá? Que gera uma certa quantidade de calor durante a operação. Então, o fluido gerado utilizado para dissipar esse calor gerado é a água. Então, aí a gente tem aí as características da água, que tem alto calor específico, a baixa viscosidade, alta condutibilidade térmica e alta densidade. E lógico também, né, a água né, acaba, no caso aqui, ela não vai, é um solvente, né, universal, e ela é o que? A tóxica, né? Deixa eu ver aqui mais o que a gente tem de interessante. Então, aí a gente, né, vai reduzir aí a quantidade de custos, né, dessa forma. E aqui uma outra definição, que o trocador de calor, ele no caso ali daquele exemplo que eu dei, ele é um trocador de calor direto, que destina a aproveitar a água que é aquecida em um processo. No caso de um sistema de resfriação por compressão de vapor, ele aproveita a água que é aquecida no processo de dissipação de calor no refrigerante no condensador. E aí aqui eu não coloquei a figura não, porque a figura é parecida com essa daqui. Então, ele acaba sendo um trocador de calor de contato direto. O que é um trocador de calor de contato direto? É quando os fluidos aí, eles vão entrar em contato, né? Então, eu estava até passando para o pessoal do 8º aí, né? Então, a torre de esfriamento é um esquema de trocador de calor de contato indireto, né? Visto que a gente tinha, não passa por tubulações, né? Então, nossos fluidos vai ser o ar e a água, né? Eles vão entrar em contato direto. Então, geralmente, esses trocadores de calor de contato direto, geralmente é um fluido, né? Assim, um gás, um líquido, por exemplo, em que eles não vão se misturar, né? Ou então, eles vão ser imissíveis, ou vai ser, por exemplo, um gás e um líquido, tá? Então, o projeto da torre de resfriamento de água exige o conhecimento de vários princípios básicos de engenharia. Então, requer, inclusive, a aplicação prática desses princípios. Então, a gente vai ter a utilização de melhores materiais e técnicas existentes, né? Então, é um material que vai construir, depende muito, né? A fim de obter os resultados desejados. Então, para isso, os componentes básicos constituindo de estrutura, a gente vai ter um enchimento, né? Esse enchimento, o que vai fazer um enchimento dentro da torre de resfriamento? Ele vai ocupar o espaço, fazendo com que o ar ele não dissipe assim tão rápido, né? Fazendo aumentar ali o contato entre a água e o ar. O sistema de distribuição de água, venezianas, eliminadores de gotas, fechamentos, plataformas e cilindro difusor do ventilador precisam ser projetados para formar uma unidade integral. Aí, né, a gente tem também o material estruturado aplicado com as respectivas conexões deve ser capaz de resistir a severas condições de operação. Então, tudo isso vai entrar. Então, como que vem a ser uma estrutura da torre de resfriamento, tá? Então, essa torre de resfriamento, ela deve ser capaz de suportar não somente o peso dos componentes básicos, como o equipamento mecânico, o enchimento, as venezianas, o fechamento, como também o peso da água de circulação, cargas de vento e eventuais cargas sísmicas. Além dessas características, deverá ser projetada para longa vida útil em uma atmosfera operacional bastante severa. Então, aqui, quando se vai pensar no projeto, né, você tem que pensar na resistência desse material que vai ser utilizado para ele aguentar, né, todos esses
essas questões que vão estar envolvendo na estrutura, né? Além da água que ela vai ter que depositar, né? E também, né, um material, por exemplo, que não vai, por exemplo, corroer, ou então, né, fazer uma forma que ele não vá corroer, um outro tipo de material que ele consegue, né, sustentar aí as intempéries aí, no caso de uma indústria, né? Então, a gente tem que ter as necessidades de fluxo de ar e de água. Então, quando eu tenho a necessidade de resfriar até uma determinada temperatura, o que eu tenho que fazer? Balanço de massa e balanço de energia, para ver a quantidade, a vazão que eu tenho que colocar de água para resfriar aquela determinada temperatura, né? Então, assim, se você for levar, né, tudo assim, basicamente, né, a gente tem que estar entrando com a quantidade de água suficiente para a gente resfriar o tanto que a gente deseja voltar, né, essa água aí para o processo. Então, é particularmente importante restringir-se ao máximo os obstáculos à corrente de ar. Então, aí é uma montagem simples e de baixo custo. Agora, os enchimentos. Então, o enchimento, como eu falei para vocês, né, a função do enchimento de uma torre de resfriamento de água é acelerar a dissipação de calor na torre, aumentando o tempo de contato entre a água e o ar. Isso que eu falei com vocês. Para não deixar que o ar, né, que o ar ele vai entrar pelaquela abertura, não deixar que o ar escape mais facilmente, né, para que aumente ali, né, o contato entre a água e o ar. Então, essa função se realiza devido ao aumento da área molhada, a exposição contínua à superfície da água ao ar e a formação de gotas e filmes na torre. Então, à medida que, né, aquela água vai resfriando, né, ela vai gotejando. Então, a gente aumenta a área molhada, aumentando, né, a eficiência do processo, né. Então, o enchimento ele deve ser de baixo custo, de fácil instalação. Se eu não me engano, os meninos colocaram um enchimento, acho que de um material parecendo um tubo assim amarelo, para poder, né, preencher esse espaço aí. Devendo ainda promover uma quantidade adequada de transferência de calor, apresentar baixa resistência ao fluxo de ar e manter uma distribuição uniforme da água do ar durante sua operação. Então, além, gente, da gente ter que colocar os enchimentos, essa distribuição da água, ela tem que ser uniforme, né? Porque aí você tem que garantir ali que todas aquelas áreas, né? Tanto na lateral como na parte frontal ou a parte de trás, ela, né? A quantidade de água, ela seja uniforme para todo mundo. Aí a gente tem os dois tipos de enchimento, que é o de respingo e o tipo filme, tá? E aí a gente tem, no topo da torre, lá a gente vai ter um ventilador, né? Então, para que serve, né, o ventilador? Ele serve para conduzir o ar de descarga para o longo da torre. O cilindro deve ser construído em material apropriado para resistir à atmosfera corrosiva, devendo ser suficientemente robusto para resistir às vibrações induzidas pela pulsação do fluxo do ar. Então, o ventilador ali, ele serve, né, para direcionar aquele fluxo, né, como se fosse a saída ali. As venezianas de entrada do ar são projetadas para evitar perda de água através da superfície de entrada do ar e para uma eficiência de emissão dessa torre. Então, nas venezianas, a gente vai ter que ter uma forma para que, né, a água, né, que vai caindo ali, ela não vai saindo, né? Então, ela tem que ser projetada de forma que ela consiga proteger aquela água ali que vai se depositando, tá? Fechamento. A principal função do fechamento é manter a água dentro dos limites da unidade e evitar que o ar passe por outros caminhos que os previstos.
Então, o fechamento contribui, inclusive, para a aparência da torre. Em geral, os fechamentos não é considerado um projeto com função estrutural de torres industriais. A gente tem um eliminador de gotas, que a função dele é reter a água carregada pelo ar expirado pelo ventilador. Então, o funcionamento do eliminador baseia-se em uma mudança de direção do fluxo de ar. A força centrífuga resultante separa as gotículas de ar, depositando-as na superfície do eliminador. Aqui eu já falei, né, um pouco aí dos ventiladores, tá? Então, a distribuição de água, ela pode ser por pressão, tá? Por gravidade, tá? Nas correntes cruzadas, a distribuição é sempre por gravidade. Então, na maioria dos casos que a gente vê, a torre ela é de fluxo contra corrente, mas ela também pode ser por fluxo cruzado, tá? Aí aqui, gente, vem... Vamos pegar aqui. Deixa eu mostrar isso aqui, um esquema do livro do Shapiro, em que mostra o balanço aí de massa para a torre de resfriamento, tá? Então, né, aqui está a nossa torre. Aqui é onde vai entrar aqui o nosso ar atmosférico, né? E aqui, por esse tubo, vai entrar aí a nossa água morna. Esses aqui são difusores da água. Então, a função deles é distribuir a água de uma forma mais pulverizada para que a gente aumente a superfície aí de contato, né? E consiga um resfriamento mais eficiente do que se a água caísse, né? Se ela jorrasse sem esses dispersores, né? Que parece aqueles coisa de jardim, né? Que vai pulverizando aí a água, né? Vai aspergindo a água. Então, isso faz com que a troca de calor seja mais eficiente do que, por exemplo, se ela jorrasse inteiramente, a gente não ia conseguir resfriar o tanto que a gente precisaria até chegar lá embaixo, né? E aí a gente tem os dispersores, aqui em cima a gente tem um ventilador que vai, né, servir para direcionar esse fluxo de ar, tá? Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês algumas coisas aqui. Então, T1, MW. Então, MW é a vazão máxima de água morna. E T1 a temperatura que está entrando. Agora, quando a gente vai para a parte 2, deixa eu ver aqui. Vou continuar aqui. O ar atmosférico. Então, a gente vai ter o MA, que é a massa do ar atmosférico, a temperatura do ar atmosférico, e esse W3 se refere à umidade do ar atmosférico, né? No caso, aí teria que medir esse valor dessa umidade do ar atmosférico, que seria um parâmetro para a gente ver aí quanto que vai conseguir trocar de calor, né? Então, a tendência ali do ar atmosférico é sair com mais umidade, né? Até quase chegando a 100, né? Essa é a tendência, né? Então, se ela entrar aqui 40, ela vai passar por esse fluxo de água, aumentando a quantidade de umidade aí no ar. Aqui em cima, né? A gente vai ter saída do ar úmido a uma temperatura T4 a uma umidade de W4. Então, aqui ele fez né, ele fez uma consideração, né, que aí a umidade que sai aí, né, pelo ventilador, ela tem que ser maior que a umidade que entra em 3, tá? E aqui embaixo, né, a gente vai ter aqui, no 2, a gente vai ter a água de retorno, né, que vai ser a massa de água. E aqui a gente vai ter que a temperatura 2, ela vai ser menor que a temperatura 1, logicamente, porque a gente precisa, né, que essa água seja resfriada. Mas como aqui nessa torre de resfriamento a gente perde muita, né, a gente perde aí água aí por evaporação, a gente precisa entrar aqui também com uma água de reposição, tá? Aí aqui vai mostrar aqui o balanço de
de massa aí do processo. Mas eu queria ler com vocês essa parte que é aí do livro do Shapiro, que fala sobre torres de resfriamento, tá? Então, aí a gente tem que as centrais elétricas, invariavelmente, descarregam considerável energia em suas vizinhanças por transferência de calor. Embora a água retirada de um rio próximo ou de um lago possa ser empregada para retirar essa energia, as torres de resfriamento proporcionam uma alternativa em locais que não se pode obter água de resfriamento em quantidade suficiente de fontes naturais, ou em que as preocupações ambientais impõem o limite de temperatura a qual a água de resfriamento pode ser devolvida à vizinhança. As torres de resfriamento também são frequentemente empregadas para fornecer água resfriada para outros usos, além daqueles que envolvam centrais elétricas. Então, a torre de resfriamento, ela pode funcionar por convecção natural ou convecção forçada. Então, a convecção natural é quando o ar atmosférico, né, ele vai ter aquela troca de calor com a água aí, tudo vai ser da forma natural. A forçada aí é quando a gente vai, né, precisar aí de um outro meio para forçar essa convecção acontecer, no caso, um ventilador, né, para forçar que esse ar atmosférico ele entre e faça essa transferência. Então, além disso, ela pode ser contracorrente, né, que aí vai ser o ar subindo e a água descendo, e também pode ser de corrente cruzada ou uma combinação dessas. Então, aqui a gente vai ficar com o exemplo da contracorrente, tá? Aí falou que, né, tá mostrando aí um desenho esquemático da torre de resfriamento. Então, a água morna, ela pode ser resfriada entre 1 e é borrifada ao topo da torre. A água cai normalmente, passa por uma série de defletores cuja finalidade é mantê-la dispersa em pequenas gotas para promover a evaporação. Então, o ar atmosférico ele é sugado pelo ventilador 3 da forma de um fluxo ascendente em sentido contrário ao das gotículas de água que caem. À medida que os dois fluxos interagem, uma fração do fluxo de água evapora no ar úmido, que sai em 4, em uma razão de mistura maior do que o ar úmido de entrada 3, enquanto a água líquida sai em 2, com a temperatura menor que a temperatura da água que entra em 1. Então, aqui é um resumo lá do que eu falei com vocês, tá? Como alguma água de entrada se evapora no fluxo de ar úmido, uma quantidade equivalente de água de reposição é adicionada em 5, de modo que a vazão máxima de retorno da água fria se iguale à vazão máxima de água morna que entra em 1. Então, para a operação em regime permanente, os balanços de massa para o ar seco e para a água e balanço de energia para a torre de resfriamento fornecem informações sobre o desempenho da torre. Ao aplicar-se o balanço de energia, geralmente, a transferência de calor com a vizinhança é desprezada. A entrada de potência do ventilador para as torres de convecção forçada também pode ser desprezada em relação às outras taxas de energias envolvidas. Então, aí o exemplo mostra a análise da torre de resfriamento utilizando a conservação de massa de energia, tá? Aí depois a gente tem um exemplo. A gente não vai olhar ele hoje, não. Eu queria só que vocês aguardassem um minutinho, que eu vou pegar aqui o relatório do pessoal.
Sabrina, Oi. esse trem de volta e não volta, você acha que volta às aulas? Esse ano ainda? Já tá voltando, né, Rodolfo? Agora, já tá voltando. As escolas dos menores já tá voltando já. Bom, Acho que para nós até o volta a ser presencial, alguma coisa ou não? tem possibilidade de voltar, sim. De voltar a ser presencial. Mas aí vai Eu acho que depender da direção também, sabe como é que ela vai, né, fazer, se vai ser online, se vai preferir terminar online ou se vai voltar presencial. entendi. Não sei se foi em Ouro Branco ou se foi aqui, que eles voltaram às aulas, essas aulas de criança aí. Aí duas pessoas, acho que foi dois professores, se foi um professor e foi um ajudante, não sei, que eles pegaram o Covid. Aí as aulas voltaram a ser remotas novamente. Isso pode acontecer, né? Sei lá. Complicado, né? Olha só, gente, aqui, esse foi o relatório que o Rodrigo me passou, tá? É do grupo da Ana Carolina, da Núbia, Fabiana e Uri. Então, eles fizeram a torre de esfriamento. Eu queria que eles tivessem colocado aqui uma foto dela e tudo, não. Não colocaram, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eles fizeram aí um objetivo, uma revisão de literatura, falaram sobre torre de esfriamento. Oi. Eu vi a torre de ensinamento que eles fizeram lá na faculdade, ficou muito bem feita. Sim, foi um dos melhores, né? Assim, que Bem legalzinho. eu acho que é o que a gente vai conseguir aproveitar melhor. Então, aí ela fez aqui, né? Materiais a serem utilizados, cálculo e dimensionamento. Então, teve uma introdução. Eu vou ver se eu pergunto da Núbia se tem uma. Aqui até aquela parte que eu dei para vocês aqui agora, eu nem tinha visto. Se tem alguma versão mais atualizada desse relatório, tá? Aqui tem um material, eles, né, fizeram umas chapas, eu acho que a Danúbia pediu para fazer lá em São Brás do Suí. Não, acho que lá no emprego dela fizeram umas placas, né, para poder montar o equipamento. E aqui, tá vendo? Olha, eles colocaram aqui os equipamentos que eles iam precisar, né, conexões, tudo que eles iriam precisar, e fez aí um orçamento, né, que ficou, né, bem 1.500, né, ficou bem puxadinho, né, mas ficou assim, bem feito, né, como a Ana Paula falou. E aí aqui a gente tem os balanços, né, que eles usaram para poder chegar aqui nos resultados. Parece que foi tipo uma simulação que eles fizeram aqui, ó. Entrando com uma temperatura de 40, eles conseguiram resfriar até 25 graus, tá vendo? Utilizando uma massa de 119,64 quilos por hora. Aí você de dados, né, de entalpia,